Oi, gente. Calor, nossa, pingando, não consigo produzir nada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. O segundo vídeo, hoje eu vou abordar alguns temas com vocês, principalmente em questão de rotina de estudo, porque é uma coisa que tá bem presente na minha rotina ultimamente. Organizei aqui alguns tópicos e eu queria mostrar também como que eu faço os meus estudos. É uma forma meio normal, mas funcional, então eu sigo com ela. Eu fui trabalhar agora no período da manhã, não tenho mais casos agora à tarde, então eu tô com um período livre. Vou focar nos meus estudos da faculdade, até porque já tá terminando, já estamos finalizando esse semestre. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre organização de rotina, de como tentar não procrastinar durante o dia e realmente cumprir com todas as demandas que a gente sempre se propõe a fazer. Às vezes é mais difícil por questão de tempo e não dá pra realmente fazer tudo de uma vez. E a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, tem que compreender que nem tudo vai ser sempre igual. Porém, eu vou mostrar como que eu me organizo. Eu utilizo muito os lembretes do telefone, do iPhone, e utilizo muito a agenda do Google. Eu vou mostrar pra vocês, tem tudo certinho lá, e aí vocês conseguem assimilar e talvez produzir em casa também. No meu vídeo de apresentação, eu comentei que iria trazer aqui tudo aquilo que me atravessa, tudo aquilo que me causa algum tipo de desconforto ou conforto, e o que eu vejo que é realmente funcional pra mim e pra minha vida. Então, nesse segundo vídeo, eu achei que seria perfeito abordar sobre isso, como eu estudo, o método que eu uso para estudo, o que tem funcionado comigo e o que realmente não funciona. Eu vou mostrar pra vocês como que eu estudo e como que eu consigo organizar tudo isso dentro da minha rotina de trabalho, ainda assim sem perder os meus momentos de lazer, que são momentos comigo mesma, com pessoas que eu gosto, com pessoas que estão sempre próximas a mim e que eu não deixo de lado, porque eu sei que isso é uma manutenção pra minha saúde mental e pra não se tornar uma banalidade de estar sempre em um movimento contraditório daquilo que eu acredito. Como eu disse no primeiro vídeo, eu prezo muito pelo autocuidado e ter tempo de qualidade com pessoas que eu gosto, poder fazer coisas que me agregam positivamente de alguma forma, sair com os amigos ou conversar, jogar papo fora. Às vezes nem sempre precisa ter aquela questão de intensidade, sabe? Mas pelo menos poder aproveitar a vida de forma leve e conseguir nutrir e fazer essa manutenção no meu meio, no meu ciclo social, com as pessoas que estão sempre próximas a mim. Então, abordando um pouco sobre meus métodos de estudo, geralmente tento dividir os meus estudos por blocos, então tudo aquilo que eu já vi na faculdade, que eu já tenho uma noção básica, estudos que eu acrescento de fora, então alguns livros, artigos, algumas coisas que não foram passados, mas que eu também sei que são importantes. Leituras, às vezes eu faço alguns resumos durante a aula, mas é muito difícil. Eu sou muito mais do tipo que preciso ouvir alguém falar para entender e assimilar, do que ficar fazendo inúmeros rascunhos ou escrevendo tudo aquilo para finalmente conseguir entender. E eu tenho bastante essa questão de que quando eu estou estudando algum conteúdo específico, eu gosto de explicar para as pessoas. Eu gosto de pegar um texto, um resumo, algo que eu já escrevi ou que eu estou realmente vendo para poder fazer um comparativo daquilo que eu entendi. Então, geralmente eu estudo com os meus pais, com o meu namorado, as minhas amigas, e geralmente eu faço nessa perspectiva de que eu vou trazer o assunto, eu vou abordar sobre o assunto na qual eu estou estudando, utilizar desses textos, desses artigos, e explicar pra pessoa tudo aquilo que eu compreendi nas minhas palavras. Desculpem o barulho. E isso tem funcionado muito pra mim em questão de realmente entender sobre o assunto e não só memorizar ele. Alguma questão de estar estudando para uma prova e aí tem algum termo específico que você tem que lembrar. Eu gosto de fazer essa conexão, parar, pegar um texto, pegar o método de estudo, explicar para as pessoas sobre ele. Se eu tô sozinha num ambiente, então eu me mando muitos áudios falando comigo mesma. Eu sei, é meio humilhante, mas eu aprendo muito dessa forma. Se alguém me perguntar, eu sei que eu não vou estar falando alguma besteira, eu estou falando de coisas concretas na qual
eu vi um embasamento teórico. Agora eu vou abordar sobre um outro tópico, de como que eu lido com a procrastinação e a frustração mediante aos meus métodos de estudo, a minha rotina e o que eu faço para tentar não perder totalmente o foco e me deixar levar pela procrastinação de não querer fazer no momento em que eu tenho tempo livre para fazer. Eu saí de um atendimento e eu preciso fazer um relatório, eu preciso fazer uma evolução, ou eu saí de uma aula e eu não fiz anotação nenhuma, eu preciso ter uma base daquilo que eu vou estudar, daquilo que eu vou anotar. Realmente, para a questão do relatório, que eu acho que é o que mais me pega, é fazer pelo menos pequenas anotações sobre aquilo que eu vivenciei ali em sessão, tipo, o que foi abordado. E com isso, quando eu preciso fazer esse relatório, preciso entregar esse relatório, eu consigo puxar na minha memória tudo aquilo que eu vi durante aquele período, durante aquele dia, durante aquela aula e etc. É uma forma de conciliar o meu tempo e não necessariamente me sobrecarregar sobre ele, entende? Pego essas anotações que eu fiz durante o dia, desenvolver depois um relatório, até porque você tendo um tempo de sentar, pegar o computador e poder realmente desenvolver algo é muito mais funcional do que tentar fazer ali na pressa. Uma forma que eu achei de não me sobrecarregar, porque às vezes eu não fazia essas anotações, eu ficava tentando lembrar tudo que aconteceu e não lembrava de nada. A memória já é de peixe. Dessa forma, eu procrastino menos, deixar acumular muitos relatórios para fazer e não lembrar a ordem subsequente de cada um deles. Então, como já vai estar anotado data, vai estar anotado o horário em que foi, que aquilo ocorreu, eu já consigo desenvolver de uma forma melhor, trabalhar as questões de tudo o que foi ali falado. Bom, gente, eu realmente espero que vocês tenham compreendido um pouco, tenham conseguido assimilar as coisas que eu disse hoje. Agradeço a quem ficou até o final. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e é isso. Beijo!